Vem comigo aqui agora. Quero chamar a sua atenção para essa reportagem que as pessoas estão comentando e comentando muito sobre ela, porque é o seguinte, é um novo tempo que todos nós estamos vivendo, né? E durante essa semana, a gente está mostrando aqui no Balanço Geral uma série especial sobre os desafios que as mulheres que decidiram ser mães em 2020 têm enfrentado por causa da pandemia. Se uma gravidez, em tempos normais, já é assim um período marcado de incertezas em tempos de pandemia, então isso aumentou e aumentou muito, né? As preocupações, elas aumentaram muito, pois os estudos nos mostram que as grávidas são mesmo mais vulneráveis aos sintomas da Covid-19. E por conta disso, muitas mulheres até adiaram a realização do sonho de ser mãe. Esse é o assunto da reportagem de hoje, Filhos da Pandemia. Nos últimos dias, conhecemos por aqui mães e pais que atravessam a pandemia com preocupação redobrada, por eles e também pelos bebês. Mais para o final da gravidez, começou a aparecer notícia de que as grávidas estavam sofrendo aqui no Brasil, que era o maior número de mortes de grávidas por coronavírus era aqui. Então, medo de ir ao mercado, eu fiquei muito tempo sem sair mesmo de casa. A primeira vez que eu saí, eu fui ao mercado, mas assim, fiquei neurótica, né? Então, posso encostar o carrinho? O que eu faço, meu Deus? Então, e mesmo ir em consulta, fazer os exames, né? É complicado, assim. Pesquisas recentes apontam que esse medo das mulheres tem uma razão de ser. Uma publicação internacional verificou as mortes no ano passado pela Covid de gestantes e 77% delas aconteceram no Brasil. 23% dessas mulheres não tiveram acesso à UTI. 36% não foram sequer entubadas. Para evitar o pior, há aquelas que adiam os planos. A Andressa estava com a inseminação marcada, mas aí veio a pandemia. Ficou planejado que a gente ia fazer a inseminação em março de 2020. E aí, em março de 2020, começou aquela loucura de pandemia, o que vai acontecer, o que vai ser, o que não vai ser. E a clínica, a primeira coisa que fez foi ligar para todas as tentantes falando, olha, é um balde de água fria, mas assim, a gente não aconselha vocês tentarem nada, porque a gente também não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe que vírus é esse, como que ele vai se comportar com as gestantes, então a gente pede paciência. Quem aguentou até agora aguenta um pouquinho mais, então vocês esperem um pouquinho mais aí essa situação. O aumento no número de mulheres que interromperam o plano da gravidez é sentido por especialistas no assunto. É o caso da Mariana, que é obstetra. Muitas pacientes que já estavam pensando em deixar de usar algum método contraceptivo mudaram de decisão, esperando que essa pandemia passasse. E para muitas, a decisão é acertada. Até porque a rotina pós-parto nessa pandemia mudou. O distanciamento de outras pessoas da família fez com que muitas mulheres se sintam sozinhas. A Angelita é psicóloga, atua em um hospital de Curitiba e acompanha de perto esses casos. Essa mãe pode estar mais fragilizada, pode estar mais sensível, pode estar mais preocupada e com a sua ansiedade exacerbada por conta da criança estar no ambiente hospitalar, no meio de uma pandemia. Então, é evidente que essa mãe vai sofrer mais, vai ter mais consequências de tudo isso. Por outro lado, nós temos presenciado uma maior convivência das mães com as crianças, tanto as mães que vêm ficar conosco no internamento prolongado da criança, quanto mães que estão em casa com seus filhos recém-nascidos. Talvez essa seja uma grande oportunidade da mãe e o pai se apropriarem dos cuidados de uma forma mais íntima, se apropriarem do seu bebezinho, sem a intervenção externa, mas que eles possam criar esse ambiente de intimidade com o seu bebê já desde os primeiros dias de vida. Mas mesmo para as mães que adiaram os planos, o desolador 2020 deu lugar à esperança. A vacina está aí e pode mudar esse quadro. As dúvidas das futuras mamães sobre a imunização são muitas.
Nenhuma delas ainda tem na bula liberado para o uso de gestantes ou de lactantes, simplesmente porque os estudos nesses grupos ainda não estão prontos, ainda são pequenos. Porém, quando a gente analisa o tipo de tecnologia que elas usam, vacinas primas dessas aí, ou seja, que usam as mesmas tecnologias e que a gente prescreve, inclusive para gestantes, como é o caso da vacina da gripe, da influenza, por exemplo, né? E quando a gente observa o risco que aquela mulher tem de complicação ao contrair o coronavírus, grande parte das sociedades de especialidade do Brasil e do mundo tem recomendado que cada caso seja avaliado para saber se aquela gestante deve ou não tomar a vacina. O pior logo vai passar. A esperança não pode morrer. Pelo contrário, renasce através de cada mulher que sonha em carregar consigo a renovação da vida. A gente tem que ter esperança e justamente para isso que a gente quer ter filho, para colocar pessoas melhores nesse mundo aí, para trazer pessoas mais esclarecidas, pessoas que acreditam no melhor. E tenho esperança, sim, viu, Manuel, de que a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor. A maioria das mulheres trazem no DNA, né, esse desejo de ser mãe. Tem algumas, e a gente entende também, né, conhece inclusive, fazem a opção de não ser, mas a maioria traz no DNA essa vocação de ser mãe. E essa situação, ela mudou muita coisa na vida de todos nós, né, da família. Muda para a mulher, muda para o companheiro também, muda para a família, muda para o avô, muda para a avó, que às vezes quer chegar para abraçar o netinho, não vai poder, acabou de nascer e tal. Essa situação toda. Bom, mas a gente convidou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Kátia Biscotto. Ela é professora, né? Psicóloga. Ela trabalha na Universidade Federal, na Universidade Positivo, perdão, é Kátia Daniele Biscotto. Psicóloga clínica, trabalha. Ela é mestre em análise de comportamento. Estou conhecendo a Kátia agora, minha gente. Tudo bem com você? Prazer te receber, te conhecer. Obrigada, muito aqui no nosso Balanço Geral. Obrigada. Que bacana. Kátia, qual é a principal característica que você acha que vai representar ou que vai trazer de mudança de comportamento para essas crianças ou para essas mães que estão enfrentando esse momento agora nessa pandemia? Olha, eu acho que o principal nesse momento tem a ver com o isolamento social. Então, a restrição dessas crianças e dessas mães e pais, em primeira viagem, muitos deles em primeira viagem, né, não tiveram outras experiências, isolados socialmente, inclusive dos seus grandes núcleos familiares, né? Então, das suas avós, das suas tias, primas, de outros amigos, né, que poderiam estar auxiliando nesse momento. Então, a gente escuta bastante de outras mães e dessas mães essa sensação de solidão. Né? Então, de se sentirem sozinhas mesmo estando ali nesse núcleo familiar. Né? E eu acho que o principal, o mais importante, está sendo o papel das equipes humanizadas, as equipes de saúde humanizadas. Né? Então, o que elas fazem? Elas estão conseguindo englobar a família mesmo estando à distância. Então, colocar o papel no cuidado não só do bebê, o pai, né? Não só no cuidado do bebê, mas também no cuidado dessa mãe, de prestar atenção se essa mãe está bem, se está se sentindo sozinha, de ajudar nesse momento, que é um momento de experiência única, né? Cada bebê é uma experiência única, mas também é muito importante de ser vivido socialmente, de ser trocado com outras pessoas. O ser humano foi feito para viver em sociedade, né? Isso aí. Essa é a resposta, né? Agora, essas crianças que nascem agora, ou que nasceram, ou que vão nascer agora nesse período de pandemia, podem trazer alguma característica diferente daqueles que... o comportamento, porque imagina-se, eu quero que você me comprove isso, se, por exemplo, os sentimentos da mãe podem ser transferidos para os filhos, né? Sim, isso sim. A gente vai ter, mesmo o bebê muito novo, tá? Ele vai perceber os pais, principalmente a mãe, de formas diferentes, a partir dos sentidos.
Então, o que ele vai perceber? A mãe pode estar falando ou cantando de uma forma muito sutil, mas se ela estiver nervosa, o tônus muscular dela é diferente. Se ela estiver estressada, a postura dela muda. Provavelmente a entonação de voz vai mudar também. E o bebê não vai entender o que ela fala, mas vai entender a postura, vai entender o tônus muscular dela e vai reconhecer isso como um sinal de perigo ou de insegurança e não de tranquilidade, como ela quer transparecer quando ela canta, por exemplo. Então, isso pode fazer com que os bebês percebam que o ambiente não está tão seguro quanto os pais gostariam de explicar verbalmente para as crianças, né? Agora eu quero fazer uma perguntinha, vem cá. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma perguntinha. E qual o papel dos avós da família? A gente sempre vai falar, eu vou trazer um relato de uma pessoa muito querida, que ela ainda brincou comigo antes de eu vir para cá, falou assim, se quiser usar a minha experiência, pode usar. Ela não representa a maioria da população, porque ela é professora também, né, e tudo mais, mas o que acontece? Ela se sentia sozinha por ter falta dessa troca entre mulheres. A experiência entre as mulheres. Então, o que acontece? Aquela rotina de que muitas vezes muitas mães reclamam, né? Que a mãe fala uma coisa, a avó fala outra, a sogra fala outra. Ela sentiu falta disso. E isso é importante, né? Os pais têm que ter o seu papel de escolher quais orientações eles querem seguir a partir da experiência com o seu próprio bebê, mas isso acolhe a mulher, acolhe a família, né? É muito diferente de uma mãe estar numa videochamada, uma avó, né? Estar numa videochamada falando para a mãe de primeira viagem ninar o bebê e ela estar com o bebê no colo, junto da mãe, falando, olha, nina-se dessa forma, né? Então, é uma troca que, mesmo à distância, né? A gente está fazendo isso à distância para, de alguma forma, minimizar, mas não é a mesma experiência. Então, as mulheres fazem parte desse papel, desse espaço. As avós? Todas as mulheres, as primas, as tias, avós. As mulheres precisam dessas outras mulheres. Agora a gente está vendo que nós vamos ter ainda esse ano de 2021, né? Estima-se que até o final do ano, provavelmente, vai se levar, é o tempo que vai se levar para vacinar todo mundo. Sim. Talvez até passe um pouco disso aqui no Brasil. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, doutora, aquela mãe, aquela mulher que está em dúvida agora nesse momento, de repente ela planejou a vida toda de engravidar ou está planejando um segundo, terceiro filho e ela estava com vontade, tinha planejado para fazer isso em 2021, por exemplo. Você acha qual é o conselho que você daria? Essa mulher deveria esperar um pouco mais ou deveria seguir os seus planos? Olha, é difícil aconselhar, né, e ser tão responsável de dizer faça ou não faça. Mas quanto mais informação essa mãe ou essa família tiver para tomar essa decisão, melhor. Então, buscar a maior parte de informações. Então, eu tenho dúvidas com relação a como vai ser na maternidade. Busca a maternidade. Eu tenho dúvidas como vai ser o parto, se o pai vai poder estar junto, se a família vai poder estar junto. Então, vai buscando essas informações para que essa decisão seja mais segura. Segura no sentido de saber os riscos e enfrentá-los ou não. E o papel do companheiro nessa decisão? Ela é total, é uma decisão tomada mutuamente, né? E acho que nesse momento em que o pai e a mãe estão sozinhos em casa, ela é complementar, ou seja, a mãe vai precisar de um pai que segure o bebê no colo enquanto ela se alimenta, porque ela não pode deixar de se alimentar, né? Vai precisar de um pai que acorde de madrugada e nine esse bebê para voltar a dormir enquanto a mãe dorme. Então, e talvez seja esse um dos impactos talvez positivos das famílias que estão ambos, né? O pai e a mãe em home office, né? Essa troca, essa parceria pode ser feita de uma forma mais democrática, vamos pensar assim. Muito bem, muito obrigado, doutora Kátia. Obrigada a vocês. Que participou aqui com a gente do Balanço Geral, ajudando a entender um pouco mais desse momento que todos nós estamos vivendo, né, com essa pandemia, e principalmente as mães, as mulheres, né, que têm esse sonho de ser mãe, né, de realizar esse sonho ao lado do companheiro, da companheira, enfim, da família, né? E os convívios terminaram, mas a vida não parou, né? A vida para, a vida não para. Vai seguir, vai seguir. Vamos lá. Obrigado, doutora Kátia, mais uma vez. Prazer tê-la aqui com a gente no Balanço Geral.